Pessoal, é o seguinte, vocês estão vendo esse desenho aqui que eu acabei de fazer para vocês? Isso daqui é basicamente uma representação ilustrativa do que nós tanto falamos do nosso campo eletromagnético. Os esotéricos, as pessoas místicas, não estou julgando, falando mal de ninguém, não, pelo contrário, eles chamam esse campo eletromagnético vulgarmente de aura. É justamente esse círculo de energia que está representado aqui no meu desenho, que é chamado de campo eletromagnético. Todos os seres vivos possuem esse campo eletromagnético. Esse campo é um campo que circunda os seres vivos, certo? E tem um diâmetro. Em algumas pessoas, esse campo eletromagnético ele pode ser menorzinho, ele pode ser mais apertado. Em outras pessoas, esse campo eletromagnético pode chegar a quilômetros de diâmetro. Nossa, Matheus, mas como pode isso? Justamente isso é regulado, ajustado pelo nível de consciência dessa pessoa. Esse campo eletromagnético, ele é muito conectado com o nosso quarto chakra, que é o chakra cardíaco. Na verdade, com todos os chakras. Mas o tamanho, o diâmetro desse campo de energia, ele está muito envolvido pelo nosso cardíaco. Por que se chama campo eletromagnético? Eletro, porque ele emite ondas elétricas, impulsos elétricos. Magnético significa o quê? Magnetismo. Tudo que nós emanamos volta para nós. Então, esse campo eletromagnético, ele atrai para essa bolha que está em volta desse boneco coisas e situações e acontecimentos semelhantes a essa mesma vibração. Então, eu quero lembrar para vocês o seguinte, ainda dentro desse mesmo campo de energia, nós temos os nossos chakras. Vocês lembram dos nossos chakras que eu tanto falo aqui para vocês? Aqui onde eu marquei o pontinho vermelho, eu tenho o chakra básico. Aqui na região do nosso umbigo, eu tenho o chakra umbilical, certo? Nessa região mais aqui acima, um pouquinho para a esquerda, vou ter que diminuir o tamanho das minhas bolinhas aqui. Aqui na boca do estômago, eu tenho o plexo solar. Na verdade, aqui seria mais um alaranjado aqui no segundo, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar um pouco aqui. Não, vai ficar estranho aqui. Não vai dar. Tá, vocês sabem que é o chakra sexual, que é o umbilical. Depois, aqui na altura do peito, eu tenho o chakra cardíaco, bem aqui no centro do peito. Na garganta, nós temos o chakra laríngeo. Na nossa testa, no meio das nossas sobrancelhas, nós temos o chakra frontal e lá em cima, no topo da cabeça, nós temos o chakra coronário, o chakra da coroa, certo? Então, esses chakras aqui, eles estão vinculados diretamente com o nosso campo eletromagnético. Cada um desses chakras está ligado com o nosso campo de energia. Se os seus chakras estão em equilíbrio, em harmonia, esse campo eletromagnético vai ter um diâmetro maior, ele vai ter uma expansão maior. Se esses chakras estão em bloqueio, o seu campo de energia vai estar retraído, ele vai estar pequenininho, bem próximo ao seu corpo físico, porque a energia, a vibração vai estar mais densa. Certo? Então, eu preciso que vocês compreendam o seguinte, que cada um desses chakras está ligado a uma determinada glândula do nosso corpo humano. Cada chakra está ligado a uma glândula que corresponde à produção de determinados hormônios no nosso corpo. Tá certo? Então, a gente tem basicamente o seguinte, esse campo eletromagnético, ele tem camadas. Assim como nós temos, por exemplo, bem próximo desse campo, bem próximo do nosso corpo físico, a mais ou menos 12 a 15 centímetros de diâmetro do nosso corpo físico, nós temos o nosso duplo etérico. Vocês já ouviram falar no duplo etérico? Então,
Esse campo de energia que está bem próximo do nosso físico, ele, na sua estrutura, está basicamente os 72 mil nadis, que são chamados de nervos de luz também, certo? Muito trabalhado em tradições yogis e outras tradições espalhadas pelo mundo todo. Estão os meridianos de acupuntura, aonde por esses canais flui a energia vital cósmica, que nós chamamos de Ki também, tá? Esse campo ele é constituído basicamente por malhas magnéticas que nós temos a estrutura dos chakras. Os chakras estão localizados no nosso duplo etérico. Então, os chakras, eles funcionam, essas bolinhas que eu mostrei para vocês aqui, no desenho colorido, eles funcionam como transformadores de energia, onde nós absorvemos a energia vital e elas são distribuídas pelos nadis, pelos meridianos de acupuntura para dentro dos nossos órgãos, glândulas e tecidos do nosso corpo. Tá certo? Então, depois do nosso duplo etérico, basicamente nós temos uma outra camada. Imaginem esse campo de energia como se fosse uma cebola. No meio da cebola nós temos o nosso corpo físico, esse que nós vemos e tocando. Mas esse corpo ele tem outros níveis de energia que vai desde o mais denso, que nós podemos tocar e sentir, ao mais sutil. Depois do duplo etérico nós temos basicamente o nosso corpo astral, aonde muitas pessoas utilizam esse corpo para projeções astrais, que nós chamamos de desdobramento energético, desdobramento espiritual. Depois desse nós temos o campo emocional, o corpo mental. Aí nós podemos dividir basicamente mental inferior e mental superior, tá certo? Justamente no campo emocional é um dos campos que nós mais precisamos trabalhar. É nesse campo de energia, nesse corpo energético que está as emoções que nós seres humanos sentimos. As nossas paixões, os nossos ódios, a raiva, a tristeza, todas essas emoções que nós carregamos ao longo da nossa vida. Então, nós precisamos entender que o campo emocional, ele se vincula muito com o nosso sistema imunológico. Todos os nossos traumas de infância, as nossas crenças de infância, situações que nós pensamos que esquecemos, mas não esquecemos. Está dentro da gente. Coisas que às vezes a gente nem lembra, mas que estão registradas no nosso campo emocional. E nós nem sabemos, nem nos damos conta.